O mundo diz: os humilhados serão exaltados. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos falar sobre isso, bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Mateus e hoje é dia de lermos os capítulos 22 e 23 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos que chama muita atenção, porque traz confusão no entendimento da Palavra do Senhor. Porque as pessoas vão dizer assim: os humilhados serão exaltados. Mas será que o texto bíblico diz isso, que os humilhados serão exaltados? Vamos entender em nome de Jesus, bora lá. Quero ler aqui com os irmãos Mateus, no seu capítulo 23, apenas o versículo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Vamos entender isso aqui? No capítulo 22 e 23, Jesus ele tem ali alguns confrontos, algumas discussões, alguns embates entre alguns religiosos da época. E Jesus ele fala tanto com os saduceus, como também principalmente os fariseus e os mestres da lei. Então Jesus aqui ele está criticando os religiosos da época, porque eles não entram no céu e não permite também que ninguém entre. Eles falam para o povo seguir um costume, fazer certas coisas que eles mesmos não fazem. E daí fica difícil. Como é que você fala para a pessoa fazer uma coisa, mas você não é exemplo daquilo que você está dizendo para a pessoa fazer? Então Jesus vem contra eles dizendo sobre o reino. Passa a chamar eles até de raça de víbora. Chama eles de cobra. Porque eles querem de todas as formas tramar contra Jesus. As perguntas que eles fazem para Jesus é sempre querendo fazer com que Jesus caia em contradição, caia em algum erro. Só que Jesus é perfeito em sua totalidade. E Jesus não cai em pegadinha feita por homem algum. Mas vamos entender sobre essa questão de aqueles que se exaltam serão humilhados ou abatidos em alguns textos, e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Dentro desse texto, os fariseus, os religiosos da época, os mestres da lei, eles queriam se assentar na cabeceira das mesas, eles queriam ter uma posição. Era isso que acontecia. E por isso Jesus vai dizer: não é para viver de aparência. Até as vestes que eles usavam era para aparentar uma certa santidade. Só que Jesus não estava preocupado com a aparência, mas sim com a atitude, como estava o coração, como estava o pensamento, o entendimento das pessoas sobre ter uma vida com Deus. Tá bom? Vamos lembrar aqui então, para entender melhor sobre se humilhar. Olha só. Lembra de Agar, mãe de Ismael? Ismael, filho de Abraão. Sarai, então, no momento, por não gerar filhos, ela vai pegar sua serva egípcia Agar e ela vai falar para Abraão coabitar com ela. E assim nasce Ismael. Ismael é filho de Abraão. Só que o anjo do Senhor aparece para Abraão e também aparece para Sarai e diz para eles assim, que no ano seguinte ela estaria com o filho dela nos braços. É interessante nessa passagem que quando Abraão, na época, ele recebe isso do Senhor, ele não abre a boca, ele não fala nada. Mas o anjo do Senhor vai dizer: por que você riu da promessa do Senhor? Só que ele não abre a boca. Só que o Senhor, ele conhece o nosso coração e ele conhece a nossa mente. E ele sabe a que ponto está a nossa fé, se estamos acreditando ou não. Até porque Abraão era velho. Então ele ri dessa promessa. Só que Deus, ele não é dependente de tempo para realizar milagres. Ele pode realizar o milagre na sua vida e na minha vida, a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. E ele recebe, Abraão recebe essa promessa.
Tanto que no ano seguinte, Sarai, agora por nome de Sara, está com Isaac nos braços. Só que após o nascimento de Isaac, ele começa a crescer. E isso causa problemas, porque Ismael começa a maltratar Isaac. E Sara, sendo mãe de Isaac, ela jamais vai deixar de proteger seu filho. Ela vai proteger seu filho que está sendo maltratado por Ismael, seu irmão mais velho. E daí ela se impõe sobre Agar e sobre Ismael, ao ponto de Agar querer fugir. E ela sai da presença da sua senhora, Sara. Só que quando ela está caminhando pelo deserto, ela encontra o anjo do Senhor. E daí o anjo do Senhor pergunta para ela para onde ela está indo, o que é que ela está fazendo. E ela diz: eu estou fugindo da minha senhora, porque ela tem me humilhado. Aí o anjo do Senhor diz assim para ela: volta lá e se humilha. Você está entendendo? O segredo de ser exaltado não é ser humilhado. O segredo para ser exaltado é se humilhar. É você estando certo na situação e pedindo perdão, desculpa. É você saber levar uma vida de paz com seus irmãos. E para com Deus, então, é você se humilhar na presença do Senhor, é você se rasgar na presença do Senhor, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus erros. O que não está acontecendo nesse exato momento aqui, com esses mestres da lei, com os fariseus, com os saduceus. Eles ficam interrogando Jesus, eles ficam querendo fazer com que Jesus caia em alguma dessas suas pegadinhas. Só que Jesus, ele conhece o coração, ele conhece a mente de todos nós. E Jesus não se deixa escarnecer. Não tem como. É por isso que Jesus vai chamar eles de raça de víboras, que não entra no céu e nem deixa o povo entrar, que não se humilham na presença do Senhor, que eles querem viver em posições. Aqui Jesus está lutando justamente contra os religiosos, é uma crítica contra a religiosidade. E por isso Jesus diz: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Quer ser exaltado? Então se humilhe na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.